Hello, hello, hello! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui do nosso canal. E aí, como vocês estão, beleza? Tudo na paz? Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Tava meio sumido por aqui, tá? Mas não abandonei não, tô aqui. Tô gravando mais um vídeo aqui pra gente. E a gente finalmente chegou ao deploy, né? A gente chegou ao nosso sistema na nuvem, funcionando. Do código à nuvem. Ou seja, a gente subiu o sistema que estava localmente aqui na minha máquina para poder usar ele de qualquer lugar, acessar ele de qualquer lugar. No vídeo anterior, a gente criou toda a estrutura ali do nosso servidor AWS. Tudo que a gente precisava dentro ali da nossa AWS, toda a parte do EC2, a parte toda a parte que a gente criou de estrutura ali do nosso servidor, ela foi feita no último vídeo, né? A gente criou o S2, o S3, a gente criou o banco de dados, a gente fez tudo ali. E agora o desafio é colocar tudo isso para funcionar, pegar o código e colocar dentro desse servidor para ele realmente funcionar e transformar esse servidor num robô 100% autônomo, né? Que ele tivesse condição de ligar e desligar num determinado período de tempo, que ele tivesse condições de fazer um backup automático em outro local para poder preservar ali o backup do sistema. Então a gente montou isso tudo. E como que a gente montou isso tudo, né? Como que a gente botou o código aqui dentro para poder funcionar? A gente fez isso através de um GitHub, que foi o primeiro passo que a gente fez. A gente pegou e subiu o nosso código que estava no nosso computador localmente para um GitHub, um repositório no GitHub, e através desse repositório no GitHub, a gente conseguiu sincronizar o código com o nosso AWS, com o nosso servidor AWS. Então, só para a gente poder imaginar aqui, né? O AWS, né? O servidor AWS é o terreno de uma obra e o repositório o GitHub ali é o escritório. É como se a gente fizesse um Git pull, né? A gente puxasse ali a planta do escritório para o terreno, né? Para nossa obra. Então a gente puxou as informações, os dados do repositório do GitHub para dentro do nosso servidor na AWS, para dentro do nosso servidor na nuvem. Então a gente fez isso através do primeiro passo, que foi um Git pull. Segundo passo, memória swap. A gente teve um problema no momento que a gente foi buildar, né, no momento que a gente foi compilar ali o sistema, que foi a questão da memória. O servidor ele travou naquele momento ali. Foi um probleminha do campo de batalha, mas ele serviu para poder aprender, né? Serviu para o aprendizado também. E aí o que a gente fez? A gente fez um comandinho chamado swap. Ele aumenta a memória RAM do nosso servidor, do nosso computador. E funciona parecido com o computador. A gente fez ele ficar mais rápido para ele conseguir desenvolver todas as tarefas que ele precisava desenvolver. Então a gente fez ali o segundo passo, foi o salva-vidas nosso, porque realmente a gente tentou buildar 2 vezes, travou, a gente viu que ele estava sobrecarregando o servidor e aí a gente fez esse aumento da memória. E a gente vai para o passo 3, que depois que a memória estava ok, a gente compilou o sistema. A gente usou um comando que chama npm run. Aqui, ó, npm run build. O que a gente fez? A gente compilou, a gente transformou o nosso código que estava em React, TypeScript, em arquivo estático otimizado para a web, para conseguir rodar o sistema. A gente pegou um rascunho, né, e transformou aquele rascunho num livro encadernado e bonitinho para o cliente ler. E aí, para poder fazer isso, para poder rodar isso tudo, a gente ativou o ambiente virtual, que foi o quarto passo. E aí, para que a gente fez isso, né? O ambiente virtual, ele é uma caixa de ferramentas exclusiva. A gente não mistura o nosso servidor, o nosso sistema do Linux com essa caixa de ferramenta. É como se a gente estivesse separando um local para poder rodar esse sistema. Beleza? E aí, esse foi o quarto passo, que foi o motor do nosso sistema, o ambiente virtual. E o quinto passo, ele foi um perrenguezinho que a gente teve com relação ao banco de dados, né? Os bastidores ali no nosso sistema. E o que aconteceu? Quando a gente subiu o código, o Python ele deu um erro, dizendo que ele não encontrava a rota, o caminho para o banco de dados para poder criar o primeiro usuário administrador do nosso banco. E isso acontece quando a gente muda o ambiente de desenvolvimento para o servidor em produção. Existiram alguns erros e algumas falhas no sistema que eles só aconteceram quando eu coloquei o sistema em produção. Esses erros precisaram ser reajustados. E essa questão do banco de dados foi um ponto, entendeu? Então a gente, ao invés de ficar batendo cabeça, a gente foi lá e criou um script Python avulso
ele rodou direto no servidor e acessou e criou esse administrador. Então, foi importante a gente ter esse perrengue para poder identificar alguns problemas que estavam surgindo, e foi interessante a gente poder fazer ele funcionar ali direto no banco de dados. Esse foi o ponto 5. Ponto 6, o vigia do sistema e o fuso horário. Uma coisa importante que a gente tem nos servidores da AWS é sempre colocar a América do Sul, São Paulo, porque a gente tem ali um fuso horário mais próximo. E aí, quando eu fui preparar ali o nosso sistema, né, para poder funcionar de um certo período e tal, eu precisei ajustar, porque ele estava indo para outro fuso horário, e aí todos os agendamentos, tudo que eu queria fazer no sistema, ele ia inclusive criar ali um serviço de system, que é uma questão de ligar, né, vigiar se o banco de dados, se o back-end está funcionando. Ele precisava de ajustar esse fuso horário. Então eu ajustei e ficou tudo ok, beleza? Passo 7, o nosso antepenúltimo passo, né? É o despertador mestre, né? O cron. Que ele é como se fosse um cérebro de agendamentos do Linux. Ele cria tipo um robô. Eu vou abrir aqui o nosso arquivo cron, só para vocês verem como que funciona. Deixa eu ver se eu acho aqui o comando. Aqui, ó. Cron ib. Esse é o nosso arquivo cron. O que a gente fez aqui dentro do nosso arquivo cron? A gente fez alguns agendamentos. Por exemplo, economia. O que é economia? O nosso sistema liga às 8 da manhã e desliga às 18 da manhã de segunda a sexta. Por quê? Isso economiza no servidor, né, de certa forma, e ao mesmo tempo isso também previne ataques hackers. Por exemplo, final de semana, madrugada, não tem necessidade do servidor ficar ligado. Ninguém vai acessar o sistema nesse horário. Então a gente colocou ele para poder desligar. E também a gente pediu para ele poder fazer um backup do banco de dados todos os dias às 3 da manhã. E enviar uma cópia desse banco às 3h05 para dentro do nosso S3. E aí apagar esse backup todos os dias, com mais de 4 dias às 4 da manhã. Tá show? Então, isso tudo eu faço aqui dentro do Chrome, que é o nosso robozinho aqui dentro da AWS, né, do nosso servidor. E aí, dessa forma, a gente tornou o sistema um pouco mais profissional. Ele cria um backup automático, eu não preciso ficar criando backup todo dia. E ele apaga os backups antigos, isso é bom, porque a gente não precisa ficar com vários backups ali. E ao mesmo tempo, ele tem essa opção de salvar o backup em outra parte do servidor, não junto do mesmo banco de dados, entendeu? Isso ajuda bastante. Deixa eu só fechar aqui para a gente voltar para nossa tela. Esse foi o 7º passo e, por último, ali não menos importante, o domínio profissional e o cadeado SSL. Eu coloquei o nosso sistema dentro de um domínio, eu já tinha um domínio, eu criei um subdomínio, clinicacuidar.seuprojetonaweb.com.br, e eu consegui criar ali, fazer uma configuração, um apontamento de DNS, e eu liberei a porta 443 no Security Group da AWS. Ou seja, eu vim aqui dentro da AWS e configurei dentro do nosso servidor aqui em segurança, liberando uma porta para poder mostrar que é um site seguro, né? Porque isso gera, às vezes, uma certa desconfiança em algumas pessoas em acessar um site que não é seguro. Então, eu coloquei aqui na porta HTTPS o nosso site para ele poder funcionar de forma segura. Beleza? E aí, o endereço, né? Ele ficou mais profissional, vamos colocar assim. Que aí a pessoa consegue acessar o site sem aquele aviso de site não seguro. Eu acho que acaba criando uma certa insegurança de acessar a aplicação. Beleza? E por fim, não menos importante, nosso sistema rodando e funcionando, né? Acho que é o mais importante aqui. A gente está com o sistema operacional e funcionando perfeitamente. Cadastro de pacientes, cadastro de voluntários, consultas, financeiro, isso tudo foi a configuração que a gente fez no nosso computador, trazendo aqui para o servidor da AWS. Beleza? Então é isso. A gente ainda vai fazer algumas modificações nesse sistema. Tem algumas coisas que o Rodolfo, que é o meu mentor, me passou para eu poder estudar. Eu vou estar desenvolvendo no decorrer da próxima semana e vou postando os vídeos aqui para vocês. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos aí, tá?
A partir de segunda eu vou começar um projeto, que o projeto é fazer uma live por dia, que a gente vai fazer esse mesmo sistema dividido em 15 dias de processo, onde a gente vai programar esse sistema na mão, no código. A gente fez ele todo com anti-gravity, com inteligência artificial, mas eu quero aprender o que, que cada parte do sistema faz, como que eu criaria esse sistema do zero, para também me aperfeiçoar como programador, beleza? No mais, é isso. Um abraço, fiquem com Deus e valeu!